Fala aí pessoal, beleza? Boa noite, Matheus Domingues aqui. Bom, hoje vamos fazer a nossa live com a Luciana Largo, que ela foi exonerada da Funarte por ser de direita, por ser bolsonarista, e ela veio me procurar aqui no privado, falando da situação dela e vendo como poderíamos aí ajudar a falar sobre a situação, beleza? Então vou aguardar ela entrar aqui. Vou mandar o convite e eu quero entender como isso aconteceu, como essa situação aconteceu, por que ela foi exonerada, os reflexos disso dentro da instituição, a história por trás disso tudo. Então vamos tentar destrinchar, vamos tentar entender essa história, assistir alguns vídeos dela sobre a situação. Realmente parece algo sério, parece que ela adoeceu por conta de perseguições dentro da instituição. E aí vamos ver, né? Vamos conhecer essa história e eu tô abrindo esse espaço aqui para vocês terem noção também do que está acontecendo. Beleza? Vou colocar ela aqui para. Acho que não foi. Deixa eu tentar de novo aqui. Já enviei o convite. Aceitar. Aí, fui. Oi, Luciano, tudo bem? Tudo bom, Matheus? Como é que você está, querido? Um Tô pouco bem, tô atrapalhadinha bem. aqui. Estou aprendendo a utilizar o Instagram com vocês, que são mais jovens, na live. Então, Tá certo. Bom, imagino que a situação esteja difícil por aí, né? Depois disso tudo que está acontecendo. Como é que você tá? Tá se recuperando? Como estão as coisas por aí? pois é, eu fiquei com síndrome de Borneo. É uma síndrome, Matheus, que eu fico um pouquinho com dificuldade na fala, né? Nos movimentos cognitivos. E mesmo assim, eu tendo adoecido, né, naquela situação com eles lá, eles mantiveram a exoneração, eu não tive tempo nem de entrar no INSS, nada, sabe? E foi muito assédio e muitas coisas erradas que eu vi lá dentro. E acabou, claro, nós somos seres humanos, graças a Deus eu nunca usei droga, nunca bebi, né, nada assim. Eu aconselho até os jovens a manterem isso, assim, né? Tive sempre uma vida saudável. Foi a sorte, né, para não ter algo pior. E estou me recuperando da síndrome de Borneo, estou em tratamento, mas agora desempregada, né? Fui exonerada porque me recusei a fazer o que todos os servidores, cidadãos corretos devem fazer, né? E acabei sem emprego, agora sem salários, sem ter como pagar meu plano de saúde, meu tratamento, minha subsistência. Mas eu não me arrependo, não me arrependo, eu faria tudo de novo, sabe, Matheus? Porque eu acho que começa no individual. Se a gente grita por um Brasil melhor, a gente tem que começar no individual. Não adianta manter o Verdade. jeitinho brasileiro. Ah, o fulano faz, o ciclano faz, se não fizer vai ser perseguido. Paciência que seja. Mas se começar no individual e você colocar isso de forma pública, as pessoas vão ficando menos abusadas, sabe? Com o dinheiro público nacional, Sim. com o cidadão, com respeito. Então, eu sou de acordo, sim, né? E como eu nunca escondi, nem lá dentro, nem aqui fora, eu sou bolsonarista, sim. Sofri assédio dentro e fora. Vi meu nome exposto em jornais, vi meu nome exposto em bocas de comadre, não é? Dificultaram todo o meu trabalho, tanto dentro quanto fora, para que eu não conseguisse ver o que estava acontecendo lá dentro, né? E Sim. você quer É fazer uma um... situação que eu já ouvi assim de determinados outros segmentos, né? Já ouvi de pessoas do cinema, principalmente no meio artístico ou em faculdade de humana como história, muitas pessoas de direita sofrem perseguição. Isso aconteceu comigo em períodos anteriores. Eu acho muito interessante a gente abordar esse tema. Mas antes eu queria te fazer umas perguntas, até para a gente pegar a coisa pela ordem cronológica, como foi acontecendo. Primeiro eu queria Claro. saber como foi teu primeiro contato com a instituição, como você entrou, como é que funcionou? Bom, eu sou notório saber, né?
Eu vou até mostrar aqui, porque o Paulinho, meu amigo do Paulo Martinelli, né, o Jorge Coutinho, o Xerém, todos os meus amigos do Rubros, amigos do Sindicato dos Artistas. Eu sou notório saber como produtora artística, como atriz, como circense, e tem um decreto do próprio presidente Bolsonaro, de 2019, que como o circo não tem universidade e profissões assim que você tem por muitos anos, porque a profissão artista, não é? Circo, Sim. artista, ator, é uma das profissões mais antigas do mundo. Eu tenho quase 30 anos de profissão, Matheus, praticamente batendo ali na portinha, que eu vou fazer 50 esse ano. Comecei muito jovem, não é? E quando teve aquelas denúncias da Escola Nacional de Circo, teve vários problemas, e eu fui chamada para um evento, não é? Lá na Funarte, convidada para um evento, fui lá. Nesse dia tinham muitas pessoas largando currículo e estava tendo muitas trocas de gestões com RH. Eu lembro que eu deixei meu currículo para a Thaís e disse que eu sou de todo artista, de toda a pessoa envolvida na cultura, trabalhar para uma FUNAC, para uma Ancine, para as instituições federais e colaborar com o Brasil, não é? Mas, nesse momento, eu tinha ainda uma empresa aberta, e, no entanto, depois eu passei a administração para outra pessoa, parou, porque eu sempre fui dona da empresa EFATO, né? Que aqueles sócios da televisão, os circenses, que levava os circenses para o Maximes, porque eu sou palhaça, né? Faço malabares, monociclo, mas eu preferi ficar por trás das câmeras. E aí, quando eu fui convidada para a Escola Nacional de Circo, como eu tenho grande experiência como produtora artística, tive minha empresa própria, já trabalhei também no governo do estado, com os UPAs, e eu tenho uma fama de, quando eu pego uma empresa que está destruída, assim, eu reconstruo, sabe? E eu Entendi. cheguei lá na Escola Nacional de Circo, imaginando uma situação, mas não tão grave quanto a que eu vi. Eu encontrei lá uma lona que tu sabe que são toneladas, não é? Tem os mastaréis, mastros. Quem não entende do circo são aquela ferragem de sustentação. Tem a cúpula, né? Que é uma ferragem muito pesada, que são toneladas ali de ferragem. Tem a própria lona, o tecido da lona, o pano de roda. Elas dizem que foi trocada uma lona, mas até hoje não se encontrou notas e as ferragens da antiga desapareceu lá de dentro e a única que eu encontrei é aquela que estava lá desabando em períodos de ventanias temporais. E aí o que um gestor faz quando ele entra numa instituição? Você simplesmente faz uma inspeção de tudo. Eu solicitei um inventário, eu solicitei toda aquela parte de vistorias técnicas, né? Eu descobri partes elétricas expostas, cheguei sem que me passassem a gestão, porque o antigo coordenador até hoje não passou a gestão para mim, eu já fui até exonerada e não recebi a gestão, não tinha a documentação necessária dentro da escola, eu refiz toda a documentação, coloquei o sistema de rede da Funarte, tinha, mas ninguém usa quase, coloquei para transparência, não é? Tudo, comecei a refazer a documentação, analisar o que eu fui encontrando de contratos, e para minha surpresa, eu descobri que funcionava uma cozinha para os 60 alunos se alimentarem, todas as pessoas que colaboravam, os servidores, sem alvará, com gás vazando, equipamentos antiquíssimos, sem estrutura, sabe? Sem escapamento de incêndio, a parte de incêndio de bombeiros muito complicada, contratos muito complicados, entendeu? Aí já foi um susto ver aquela lona naquela situação, com rede elétrica exposta, a lona desabando. Eu disse, Jesus, Essa está situação foi em abandonado. qual ano, Luciana? Foi em qual ano? Foi 2020? Eu assumi em junho de 2020. E detalhe, Matheus, eu fui uma coordenadora
uma coisa rara, nunca aconteceu, porque eu assumi em plena pandemia e trabalhei presencial praticamente todos os dias. Sem EPI, que a instituição não me deu, peguei Covid lá dentro, entendeu? Daí começou esse assédio, essa perseguição, eu trabalhando sozinha, os servidores todos em casa, ninguém vai trabalhar, e quando tu chama ainda com má vontade, muitas vezes, entendeu? E eu vestia a camisa sozinha todos os dias, chegava às 8 da manhã, saía às 1 da manhã, eu recebia ameaças, porque nesse meio tempo eu encontrei lá dentro uma empresa que fazia a instituição de depósito, equipamentos caríssimos, de NR35, escalada, né? Lá dentro, que era da Ultra Kimber, Bloquinho. Comuniquei essas situações ao presidente da instituição, na época era o Luciano Querido, né? Que foi ele que fez a minha contratação, até para ver o que acontecia, para levantar o que acontecia na Escola Nacional de Circo, que saiu da gestão, parece, de Dante Mantovani. Eu não sei como foi direito esse trâmite, porque foi pelo RH, mas eu sei que quem me contratou foi o Luciano Querido, entendeu? Nessa época. Sim. E aí, quando eu vi essa estrutura desse jeito e comecei a ver as dificuldades, aí eu disse, espera aí, tem muita coisa errada aqui, espero que eu não encontre mais nada. Aí fui levantar, solicitei a IFRJ, o próprio presidente também, na época, fui ler os documentos, eu disse, espera aí, nunca ninguém viu que não tem um instrumento, que seria tipo um contrato, alguma coisa assim, que una uma instituição com outra. Era um convênio, o convênio não era o instrumento certo, já tinha vencido. Os alunos vão se formar sem ter um convênio, como que vão assinar essa formação? Sim. O antigo coordenador, ele assinava como diretor, e a escola não tem diretor. Eu encontrei até um carimbo dele, de diretor, e a escola tem coordenador. O que tem diretoria é o CACEM. Eu ficava com a diretora, mas ela tem muito neutra, dizia, não tem que ver o problema, tem que ver soluções, você não está fazendo nada. Mas como que você vai desenvolver algo em cima de algo que está destruído? Primeiro, você levanta o que está destruído, você reconstrói, foi aí que eu comecei a reorganizar o espaço e a diretoria foi numa palestra, dei uma palestra para toda a diretoria, o presidente que me exonerou agora, o Lamartine. Você estava na coordenação, né? Coordenadora, como o antigo coordenador que seria diretor. E ainda teve apoio de algumas pessoas do meio artístico circense que eu percebi ali que formam-se exércitos de ideologia, entendeu? Porque a bolsa, cada aluno ganha 2.500 para a bolsa, tá? Mas se foi lançado um edital, tem que ser pago, tem que se reformular essa documentação e eles têm que se formarem. Tem um edital, um diário, né, oficial, publicado. Então, eu comecei a brigar pela formação dos alunos. Os equipamentos, muitos saíram sem nota fiscal. Era uma bagunça, não tinha um controle, não tinha nada. O é um reflexo de erros de várias gestões anteriores, né? Eu não posso falar de todas as gestões. Eu posso falar do que eu recebi. Eu recebi assim e a gestão de quem eu peguei não me passou, entendeu? Não recebi documentação. Os únicos documentos que eu encontrei lá foi as pastas dos alunos, não é? Então, a instituição, a Escola Nacional de Circo foi referência na América, referência no Brasil. Ela virou o quê? Uma agência de fomentos para manter uma instituição com um edital e aqueles alunos se formando. Só que em torno disso aí, são por cada aluno, mais ou menos R$11.500 que se levantou o custo para manter essa bolsa. E antigamente se mantinham alunos se formando na Escola Nacional, tinha registro de MEC, as leis deram uma mudada, precisa de uma parceria com a instituição. E olha, a IFRJ não lançou nenhum centavo nisso daí. Tudo pago pela FUNARTE, entendeu? Então, assim, um grande desperdício de dinheiro público com uma má administração.
não é? Aí, Então foi aí que você entrou com o seu trabalho tentando mudar. Você começou a tentar cortar alguns gastos, dar mais transparência aos e documentos, seria isso? exatamente, aí eu comecei a ser muito perseguida, né? Porque não era de interesse que esses contratos fossem encerrados. Vi contrato de professores com professores que não estão devidamente registrados no SATED, no Ministério do Trabalho, professor de atletismo dando aula de circo, coisas assim, que muito errado, entendeu? Porque se é uma escola nacional de circo, você forma circenses. Ali você capacita, ali você profissionaliza, e ali você tem um espaço também é um bem público para receber famílias, para o lazer público, que você pode chamar escolas, e nada disso mais funcionava ali dentro. Até porque era risco de vida para essas pessoas, caso isso funcionasse. Não sei nem como tinham alunos ali dentro, Sim. funcionando com a situação que estava, entendeu? E mesmo Então, foi assim, mesmo com toda essa situação, erro de estrutura, esse risco de vida que você citou, a patrulha ideológica do lado oposto, mesmo assim, mesmo sendo eles que corriam o risco, não te apoiaram. não me apoiaram, defenderam um erro, mas eu mantive a ética como servidora, eu não podia falar o que estava acontecendo. Teve um ou dois alunos que compreenderam, pessoas assim, íntegras, né? Um ou outro entendia. Mas uma coisa que eu sinto, a comunidade de circo, a qual eu também faço parte, ela está muito carente da informação real. E defenderam, em alguns casos, não os mais tradicionais, que estão vendo o circo acabar, e o circo é de grande importância, porque a grande maioria das famílias brasileiras vieram, dos artistas, vieram do circo. E tem Sim, pessoas em vários segmentos que têm pais, avós, bisavós, assistentes. O circo começou com o bobo da corte, entendeu? No Brasil, veio muito cedo. E em 82, o Limecha resolveu montar a Escola Nacional de Circo, que foi o que foi valorizando o circo no Brasil, e é um segmento de grande importância, e não só o circo, a classe artística. E aí, com isso, eu comecei a ver falhas, não só dentro da escola, eu comecei a ver falhas por parte da instituição também. Servidores não trabalham quase, está todo mundo em trabalho remoto, mas aí tu vê fotos na praia, né? Ver fotos em tudo. Isso é dinheiro público. E eu que estava ali todos os dias trabalhando, eu que descobri tudo isso e muita coisa foi assim, meio que encoberta, né? E a nova administração quis levar isso em frente do jeito que estava, mas não é assim. Tem que ter a reestruturação, tem que ter a restauração. Até, digo mais, o que eu fiz, claro, não é uma sindicância oficial, mas foi uma espécie de sindicância, o que eu fiz dentro da Escola Nacional de Circo. E isso deve haver não só na escola, deve haver na Funarte, deve haver na instituição de ensino, deve haver na saúde, entendeu? sim, Porque está muito corrompido. O sim. serviço público é Eu ia para chegar nesse servir. ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Nós conversamos até previamente sobre a questão da função das instituições e que talvez em algum momento determinados segmentos lá dentro estejam desviando da função e querendo tomar somente lados ideológicos, políticos, né? Como Exatamente. você avalia essa situação? Olha, Matheus, eu posso falar da cultura porque eu sou cultura, não é? Mas também posso falar num todo no Brasil porque eu sou cidadã brasileira e meu imposto é descontado também. Tu está trabalhando, o imposto é descontado também. Eu vejo muita formação de exércitos, tá? Utilizando instituições públicas para uma ideologia destruidora. E o meu foco é família, os jovens, as crianças, mostrar uma realidade, como eu brinco, chega a ser redundante, mas uma realidade real. Não uma realidade fictícia que criaram para uma dominação de um país, Uma para Matrix, como se instaurar, fosse uma Matrix. exatamente, para instaurar o que eles querem, aquela ideia pronta. Então, as mentes jovens, de muitos de minha geração também,
estão encaixadas dentro de uma caixinha e não expande. Agora, se você começar a expandir e se unir, a cultura, Matheus, e a educação, elas formam a civilização. Por que que muitos políticos e muitos ideologistas, eles vão direto na cultura e direto na educação? Por que que esse é o interesse deles, em manipular e mostrar só o que eles querem? A literatura não é só Paulo Freire. Tu pode expandir a literatura, tem muito mais do que isso. Você entende, Matheus? Sim, Só para você concordo. entender tudo que eu estou falando. Então, a gente tem que acabar com a guerra com o governo. Eu sou uma representante da cultura, que eu criei o primeiro movimento cultural com artistas conservadores no Brasil. Fiz campanha para o meu presidente. E uma coisa que eu vejo, que os bolsonaristas estão sendo perseguidos. E eles estão sufocando e tirando todos nós, de todos os segmentos. Não é só na cultura, não é só isso que eu vivi ali dentro da Funarte. Isso está sendo lá na educação, está sendo lá na saúde, está sendo em todos os segmentos. E isso tem que acabar. Porque um país, uma cultura, uma instituição de ensino que não apoia o seu presidente, não apoia o seu país, denigre o seu país e a imagem do seu país lá fora. E aí a gente nunca vai deixar de ser um país subdesenvolvido. Nós, com a fortuna que o brasileiro tem, com a fortuna que o país tem, nós temos tudo para ser primeiro mundo, para liderar civilizações mundiais. Nós temos essa capacitação. Nós temos um grande líder no poder, o nosso presidente Bolsonaro. Eu, infelizmente, tive que expor um vídeo que viralizou, pelo que me falaram, bateu mais de 3 milhões de visualizações. Eu tive que expor para chegar no meu presidente. Eu pedi para muitas pessoas que têm acesso a ele encaminharem a ele. Pode até ter chegado, mas não vi resultado. E se a gente vota num deputado, se a gente vota, escolhe pessoas para representarem os órgãos públicos, essas pessoas, no mínimo, elas têm que honrar a dignidade, a honestidade, a integridade dentro desses sistemas. E eu fiz isso. Então, eu fiz a minha parte. Fui exonerada, vou passar dificuldade, talvez até fome, não sei, porque o que eu sei fazer é cultura. E a primeira área que foi atingida é a minha área, a nossa área da cultura, entendeu? E eu falo aquilo todo. Tem que desenvolver, sim, uma política pública com a cultura, sem esquecer a estrutura dos espaços. Os espaços estão abandonados e virou tudo agência de fomento. O dinheiro vai para editais dos amigos, vai para favorecer, que a minha briga foi, queriam contratar Marcos Frota sem um chamamento público. Por que que o fulano, o ciclano e o beltrano, para não direcionar nomes, também não tem o mesmo direito e ter o chamamento? Isso é lei. Como que eu vou burlar uma lei? E eu recebi um e-mail para ir contra essa lei e dar um jeitinho. Não dou jeitinho. Eu sou servidora do meu país. Eu sou servidora e presto contas ao meu líder maior, que é o meu presidente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que honrar, fiz um parecer público também, ofício, que eu cheguei até a ouvir que esse parecer eu não tinha feito, eu não tinha capacidade. Como que não? Eu sou técnica. Eu faço isso há 30 anos. Eu sei do que eu estou falando, já tive empresa, eu já monitorei a empresa de outras pessoas, gerenciei, coordenei. Eu tenho capacidade, sim. No entanto, o que eu fiz? Se levantarem uma sindicância que eu levantei ali dentro, e pelo antigo presidente, o Luciano querido, foi encaminhado, ele me autorizou, encaminhei, e eu, mesmo que não autorizasse, eu levei tudo para a auditoria. E numa reunião, quando eu apresentar a Escola Nacional de Circo para a nova gestão, eu fui proibida de continuar encaminhando coisas que eu encontrava errado com a auditoria. Claro que eu não obedeci isso, porque isso é irregular. Eu fiz o que eu devia como servidora, o que era devido. E olha, eu de cabeça em pé, minha filha hoje em dia vive com o pai dela, com a família do pai dela, mas de cabeça eu criei por muitos anos, amo, né, minha menina,
dei uma boa criação. E eu, assim, olho para ela e boto a minha cabeça no travesseiro e olho para os meus amigos e olho para aqueles a quais eu deixei lá no movimento de rua luta por uma vida digna para os cidadãos brasileiros, usando a cultura, que a minha meta é reculturizar esse país, é reorganizar os espaços públicos. Tem bastante dinheiro, sim. Se tem para muitos editais que gasta ali num dia, porque uma coisa é cultura, uma coisa é arte. Você não precisa investir só na arte, nos grandes eventos, nas grandes apresentações. Você tem que investir na cultura no todo, na história, construir uma história consistente com bons valores da cultura, e você também pensar nos espaços da cultura. Porque como é que você vai desenvolver o aprendizado, a capacitação, até mesmo, né, você abrindo espaço para PCDs e trazendo crianças de escolas para conhecerem o puro. A criança não precisa ficar vendo o rebolado do funk, entendeu? A música insana, a libertinagem. Essa culturização que criaram por quase 30 anos, que foi destruindo a mente do povo brasileiro. E o jeitinho que ser desonesto, ser bandido é mais bonito que isso. Os valores se inverteram? Não. E a gente tem tudo na mão, com a cultura, com a educação, cada um dentro do seu segmento. Sabe, Matheus? Sim. Pode falar. Não, eu concordo contigo, eu concordo. Eu acho que nós estamos no limite do que é o tempo de mudar essa situação, porque realmente os valores estão se invertendo. Se eu já falei alguma vez, me meti numa encrenca da mesma que o Flávio Bolsonaro se meteu um tempo atrás, quando falou sobre alta cultura. Só o que é alta cultura? Não existe alta cultura, tudo igual. Mas é claro que existem assim, estilos dentro da gêneros, dentro do teatro, dentro da música, que são sim mais úteis para a sociedade do que outros. O que aquela peça lá, Macaquinhos, onde um ficava se agarrando no outro, por exemplo, acrescenta? Não acrescenta em nada, mas uma orquestra tocando, pode tocar o coração de muitas pessoas, pode fazer a visão de mundo dessa pessoa mudar. Então, acho muito importante, sim, a gente bater nessas teclas, valorizar o que de fato é belo, o que de fato é bom, o que engrandece o nosso país e não degrada ele perante ao cenário internacional. Então, eu concordo 100% contigo. Nós estamos no limite do tempo do que é para mudar e eu reconheço no teu trabalho um esforço muito grande para resgatar esses valores que nós temos. Tá? Então, eu te parabenizo por isso também, por não se render a uma coisa que é muito comum na política, que é o jeitinho. Como você falou, muita gente vai vir aqui, não, vamos deixar esse contrato para lá, fazer um outro por aqui, não sei o quê. Parabéns por não ter se rendido a isso. É uma coisa que eu, que agora estou no meio político, como assessor de deputado federal, já vi, nós combatemos isso também. Então, eu entendo bem o que você está falando e te parabenizo. E agora uma coisa que eu queria te perguntar não tem como recorrer sobre essa exoneração, alguma coisa que possa ser feita ainda para te ajudar? Olha, Matheus, como eu estou sem dinheiro para nada, né? Mas eu sou uma sindicalizada, né? Sou uma profissional ativa e respeito a minha área e colaboro com o sindicato, com o Ministério, o INSS, tudo da minha área. Estou vendo agora com os advogados, né? Que forma, o que eu posso fazer. Eu gostaria muito de voltar para o reconhecimento e mérito do trabalho que eu realizei, porque se vocês analisarem o que foi feito lá dentro em minha gestão, foi um trabalho de excelência. E seria muito mais honrado, assim, para mim, sabe, que fosse revisto por parte, não de quem me exonerou, porque eu não sei se tu está sabendo que hoje ele foi exonerado, não é? Sim, vamos falar sobre isso, eu separei aqui nas pautas. Parabéns ao meu presidente da República, que é um homem íntegro, né, e preza pela coisa correta. Mas a gente não sabe o que vai ser ainda, quem vem, é sempre uma surpresa, não é? E eu tentei avisar também acima, né, o secretário, e ao que me disseram, encaminharam na época ao secretário o que estava acontecendo. Eu tentei até evitar
que eu não fosse exonerada, né, tentando que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, mas sem expor, né, como servidora pública, respeitando a ética, não é? E caminhos foram, claro, que encaminhar pela auditoria, tentar falar com os superiores, mas eu não fui ouvida, não. E, infelizmente, acabei sendo exonerada e acabei colocando de forma pública, porque eu acho que a população tem que saber o que Sim. acontece no seu país. Eu acho que tem que ter a transparência. Eu deixei dentro da escola tudo organizado de forma bem transparente. Tudo que eu assinei, o que eu fiz, o que eu movi, tem documento público, está lá, né, no site da Funarte. Quem chegar, presidente que chegar, está tudo lá colocadinho. Que eu trabalhei com 2 ADMs só contratadas, não é? O setor de contratos é um sério problema lá dentro. As pessoas que cuidam, né, dos setores de contrato, acaba que eles são fiscais deles mesmos, entendeu? Coisas assim que eu acho que são erradas no serviço público. Eu acho que tem que ter uma supervisão a mais, que não pode deixar na mão de 1 ou 2, até para evitar certos problemas, não é? E agora a minha volta a Deus pertence. Bateram muito em mim porque eu sou cristã, que eu sou evangélica, eu sou da bola de neve, né? Sou sim cristã, sirvo ao Senhor. E pela honra e glória dele é que eu estou aqui ainda viva, com algumas dificuldades, muito trêmula aqui falando contigo, porque faz parte do quadro, né, da síndrome que eu estou, mas me mantendo forte, está na mão de Deus, o retorno está na mão de Deus, eu creio nisso. E qual foi a alegação deles para a exoneração? O que eles usaram como Bom, pretexto? eu fui chamada na sala da diretora Naura Schneider. Ela disse que eu ia ser exonerada e iam criar um cargo para mim. Se eu não soubesse que no escopo da instituição não se mexe assim no estatuto, não se cria um cargo assim para uma pessoa, né? Eu não sou inocente, né? Era meio um cala-boca, assim. Você vai ser exonerada, depois a gente cria um cargo para você, você faz bem o levantamento de espaço, blá, blá, blá. E aí ela falou assim, o líder entrou, né? Política, é lá de cima. Aí aquilo não passou. Foi uma afronta para mim, né? Porque eu acho que dentro da cultura da instituição, se o servidor está trabalhando honestamente, não tem que ter esse tipo de coisa, não é? Tem que ser visto com mais atenção. Aí depois fui chamada um dia após, na sala da presidência, com uma ADM, se fazendo representar, porque diz que ela é advogada formada, até pode ser, mas ela não é projur, o jurídico da instituição é projur, é quem deveria estar no local na hora, para falarem a mesma coisa, o presidente dizendo que ia ter um cargo e tudo. Aí ele ainda falou que a ordem era exonerar todos que fossem de Dante Mantovani, que foi também presidente da Funarte. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, mas eu não fui contratada por Dante Mantovani, eu não fui... o meu cargo, quem assinou foi Luciano Querido, eu apresentei no RH para a Thaís. Aí começou muita... Eu contei alguns assédios, algumas coisas, queriam me forçar lá a assinar um documento contra assédio. Eu disse, guerra não é contra os homens, e sim contra os fatos e os erros, e sim se corrigir. Ninguém está aqui para prejudicar, e sim para consertar, né? Foi o que eu falei naquela sala, estava o Jefferson, o diretor executivo, todos eles corroboravam dessa ideia. Tinha também a pessoa responsável pelo RH lá no momento, que era e de contratos também, porque tem gente que assume 2, 3 funções, é uma bagunça que me confunde um pouco aquilo lá dentro, que também estava lá, que era o Márcio Taveira, né? E até quando eu era fiscal também dos contratos, de dentro da instituição, além de coordenadora, e eu descobri muitas falhas nesses contratos e denunciei, reclamei, não é? Porque tinha que ter um relatório. No último mês, o Cristiano Oliveira quis anular os meus relatórios e refazer uns antigos fiscais que já eram da época, que tinham as irregularidades e nunca denunciaram. Entendeu? Tipo, servidores, muito estranho. E quem assumiu no meu lugar, quando eu fui exonerada como substituto, foi um desses gestores, que também foi fiscal desses contratos.
E no dia que ele assumiu, ele liberou aparelhos sem nota fiscal lá de dentro, para um contratado da Plansul, que ajudava também o bloquinho da Ultracleaver, né, com outros trabalhos fora, em horas de trabalho que eles estão recebendo pela Funarte também, que ele foi lá ajudar a tirar os equipamentos do bloquinho, porque o presidente, a diretora Naura, o diretor executivo, deram ordem. Então, eu não fui por lei que eu retirei aquilo lá, não, foi por ordem. E eu estava de cadeira de rodas, porque eu já estava desenvolvendo a síndrome, vendo aquilo tudo errado, e o meu pé faltou, porque falta, né? Eu sinto o sistema cognitivo, eu não sinto às vezes o pé, a mão, e eu abri o tendão do tornozelo ali naquela situação, e de cadeira de rodas eu entreguei aquilo lá. Eu cumpri trabalhando a minha quarentena de Covid, né? E na hora que eu fui ser exonerada, essas coisas não foram levadas em conta, entendeu? E eu doente fui exonerada sem eu ter tempo nem de encaminhar um INSS, nada. Então, assim, além de desumano, é desrespeitoso com o nível do profissional que está ali atuando para eles, entendeu? Então, Sim. o presidente da República, cada vez mais, eu sou fã do meu presidente da República, porque o ato de exoneração de hoje foi um ato que ele declarou que ele não corrobora com isso. Não adianta todo mundo querer levar os louros desse ato, não. Os louros é do meu presidente, entendeu? Se teve exoneração, passou por ele, E entendeu? mostra Com que ele certeza. também olha, né, por essas questões, né? Mostra que ele está indo a fundo, ele está procurando estar ciente, ou o secretário Mário Frias está procurando também repassar as coisas para o presidente, que é um trabalho de excelência vindo da parte deles, né? Eu esperava que o Mário tivesse passado para o presidente antes. Eu esperava. Mas eu não vi isso. Não posso mentir porque o cristão não mente, né? Mas eu Sim. espero que tenha realmente chegado nele. Pode, talvez, a pessoa que disse que levou não ter levado a ele, entendeu? E eu espero que seja isso, realmente. E o que o presidente demonstra aí? Que está na hora da cultura fazer as pazes com o governo e com a presidência da República. Está na hora da cultura ser cultura para as famílias de novo. Está na hora da cultura falar a verdade e ser exemplo para os jovens, para as crianças. E o meu sonho lá, Matheus, eu estava com os projetos que eu solicitei, né, os orçamentos, a gente ia fazer licitação, uma lona toda com a bandeira brasileira. Imagina a Escola Nacional de Circo com a lona da bandeira brasileira representando o Brasil. Esse foi o Isso é sonho ali lindo. dentro, né? Com uma instituição toda organizada, sem risco de vida para ninguém. Era um projeto sensacional formar esses alunos, organizar essa documentação de fato como devida, formar esses alunos, porque eles entraram nisso, eles foram conduzidos por adultos, eles são jovens, como você que eu tiro meu chapéu, eu sou tua fã, Matheus. Ah, Você é um obrigado. menino que, eu digo para muitos jovens, não é? Quando eu liderava os carros na rua, eu te usava muito como exemplo para a juventude, não é? Como uma mulher de 50 anos, eu já tive tua idade e a tua maturidade política, a tua maturidade como cidadão, como homem, porque você não é um garoto, você é um homem. E você preza e honrada vai ser a mulher que casar com um homem como você e que vai construir uma família com um homem como você. Sabe, Matheus? Eu tenho Obrigado. orgulho Obrigado. de você ser brasileiro e eu também estar no mesmo país que você e poder ver uma imagem como você. Eu também, assim, agradeço muito ao SATED, que é imparcial, tá? Ele quer ver a cultura honesta e agradeço muito a todos eles, né? O Coutinho, o Martinelli. Agradeço aos meus amigos do Exército, que eu tenho muitos amigos do Exército, que muitas vezes eu bato naquela história 142 não, eu sou contra o golpe, contra o presidente, que todo mundo sabe que isso tiraria o Sim. nosso presidente do poder, né? Sim. E eu sou contra. Então, é contra o Exército? Não, meu pai foi pracinha de Suez, meu pai foi juiz, meu avô foi palhaço.
Eu fui palhaça, eu sou artista, eu sou produtora. Então, eu não sou contra o exército, eu sou contra certas situações que movem contra o nosso país e o nosso presidente. E o que a gente não quer é um país comunista. A gente não quer ser escravo do Estado. A gente quer ser cidadão do Estado, com democracia, com presidencialismo. Você entendeu? O E eu Estado acho deve nos atender e não o contrário, né? mas um colabora com o outro. O Sim, Estado nos atende e nós colaboramos com o Estado. Qual é a melhor colaboração que a gente pode dar para o Estado? Nossa dignidade, nossa honestidade, nossa integridade, servir o Estado, ou com sua empresa particular, ou como aluno, como estudante, ou como família, ou como servidor público, de maneira íntegra, de fato. sim, sim. Ficar fumando cigarrinho, recebendo o seu salário e batendo no presidente, que está trabalhando, E o pior é que isso é uma das coisas que mais tem, né? É tá lamentável, cheio, tá muitos, cheio, muitos carros tá cheio. fantasmas, pessoas que não aparecem para trabalhar. Nós sabemos dessa Tá cheio. situação. E é um legado de um aparelhamento lá atrás. Foram anos e anos de PT, de PSDB, daquele teatro das tesouras que a gente já conhece, que foram colocando pessoas ali que estavam acostumadas a não trabalhar, que têm ainda medo de um presidente que quer que todos que estão servindo ao Estado, como você disse, a pessoa, o servidor público, ele tem que servir sim a sua nação muito bem, para dar esse Uhum. retorno para a população, é uma troca. E muitos estão acostumados com aquele marasmo de antes e estão com medo de ter que começar a trabalhar agora. Eu acho que é por isso que o seu bom trabalho, né, fez incomodar tanta gente, sabe? Eu acho que foi, talvez você tenha tocado em algum ponto que tirou pessoas da zona de conforto, sabe? E Exatamente. você está de parabéns por isso. Porque é isso que tem que ser Mas feito, agora senão nada vai mudar. uma coisa não dá para deixar de falar, Matheus. Tem excelentes servidores públicos ali dentro também, que eu fiz amizades dentro da faculdade com pessoas que eu tiro meu chapéu. Pessoas assim que trabalham, que se dedicam. Os servidores antigos estavam acuados com essa administração, querendo se aposentar. E pessoas que são de muita importância para a cultura. Só o que eles carregam de sabedoria, de conhecimento da história da nossa cultura, eles se aposentarem por estarem desgastados, por estar vendo a instituição que tanto trabalharam sucateada, entendeu? Isso não pode acontecer, tem que ser valorizado. Você não tem que focar na pessoa porque ela é desse partido ou daquele partido. Não, porque ela é capaz. Então você tem que dar, sim, cargos por capacitação, por mérito, a meritocracia. Eu acredito muito na meritocracia, sabe? Eu acho que tem que ser valorizado. Algumas leis têm que ser revistas no nosso país, sim, porque muitas vezes um servidor, ele peca, 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 faz um mal, destrói muito uma instituição, mas ele não pode ser exonerado assim tão fácil, não é? Então tem que ter algumas coisas que sejam reavaliadas, sabe? Ao meu ver. Hoje, falando como cidadã, porque eu vivi dentro, eu vivi fora e estou agora vivendo fora. Então, é uma denúncia, sim, mas é uma denúncia positiva. Não é uma coisa assim, não estou querendo destruir pessoas, eu estou querendo reconstruir uma cultura, quem me dera eu, se eu pudesse, tivesse esse poder. Mas é um sonho, e tudo nasce de um sonho. Se você não sonhar, nada acontece. E eu não falo por mim, Luciana Lago, eu falo pela cultura brasileira. Eu falo por toda a instituição FUNARTE. Eu falo pela comunidade artística, eu falo pela comunidade do circo, eu falo pela Escola Nacional de Circo. Então, eu fiz com tanto amor. Eu trabalhava ali horas, às vezes sem comer, porque era uma área de risco. A segurança muito desprotegida, que são papos para mais futuro, assim, de coisas que eu entendo de errado também, porque senão a gente vai tomar todo o nosso tempo, eu sei que você tem mais perguntas, entendeu? Então, a cada colaborador que esteve ali comigo, eles precisam daquele trabalho. É uma família que é sustentada, e eles também merecem o nosso respeito. Eu sou muito grata à equipe que esteve comigo ali do lado, de colaboradores, alguns servidores, sabe?
Alguns me deram resistência e foram difíceis comigo, mas eu creio que pode ser um pontapé inicial para a mudança disso e as pessoas se conscientizarem e entenderem sua missão, entendeu? Cada um na sua individualidade, que nós somos o corpo, né, de um país, né, que a cabeça é o presidente e quem está acima de todos nós e dele também é Deus, né? Então a gente tem que seguir a palavra dele. Você pode ter certeza que, pelo menos, os teus relatos, as coisas que aconteceram contigo, vão servir para acordar muita gente que está dentro do meio artístico, que vão ver, olha, realmente tem mais pessoas que pensam como eu, aconteceu isso, mas nós podemos juntos organizar alguma coisa. Eu ia chegar naquela questão que nós conversamos anteriormente, sobre a abertura de uma sindicância. Como funcionaria? Olha, Matheus, quem sou eu, né, para solicitar a abertura de uma sindicância? Mas eu acredito que depois de estarem assistindo a nossa live, os órgãos responsáveis, né, farão de fato. Porque eu acredito que até o próprio presidente Bolsonaro já está fazendo isso pelo Brasil, em todas as instituições, porque o mérito e a honra é dele. Ele abriu os meus olhos e abriu os olhos de muitos brasileiros. Eu acredito que será feito, entendeu? Eu acredito nisso. Esperamos que sim. É por isso eu pedi às pessoas que estiverem assistindo aí, depois pega o link da live, compartilha. Se você tem algum contato aí do meio da cultura que está alinhado com valores de restauração do que é belo, de acreditar no Brasil. Então, manda para essas pessoas, para que chegue essa live mais longe possível, para que as pessoas possam ouvir o relato da Luciana, possam saber as coisas que aconteceram na instituição e, assim, aos poucos, possamos lapidar, aprimorar a cultura no nosso Brasil. Então, por isso é muito importante quem estiver vendo aí, em seguida compartilha, manda no directzinho, que tem essa opção aqui no Instagram. E eu queria, antes da gente terminar, Luciana, saber a sua opinião aí sobre a queda do presidente da Funarte, né? A possível troca aí, que vai acontecer agora. Como você avalia isso? Eu não tenho nada contra pessoas, eu sempre volto a dizer isso, sabe, Matheus? Mas quando foi tomada uma decisão, eu achei assim, eu vou falar a palavra assustadora. Tirar a Funarte de dentro do teleporto e colocar dentro da Escola Nacional de Circo. Você estaria matando uma história ali dentro da Escola Nacional de Circo, não é? Então, isso causou um grande frisson na oposição, né? E ela foi muito ouvida por essa gestão que está ali agora, sabe? E eu acredito que a pessoa não tem que agir no medo. Ela tem que agir, sim, de fato, no que é devido a ser feito. E não no medo de uma oposição ou de, né, a quem você se liga ou deixou de se ligar. Então, eu acho, assim, que foi justa, tá? Ao meu ver, essa exoneração foi justa. Espero que quem entre assuma esse cargo. Eu fiquei meio que de busca, assim, eu acabei sendo exonerada e foi essas informações todas que eu sei muito, né, da instituição e alguém tinha que pagar o pato pelo erro da tentativa de jogar a Funarte para dentro da Escola Nacional de Circo também, eu acho que isso também somou, não é? E eu acho, sim, que foi uma queda justa. Hoje eu vi uma exoneração que me deixou triste, porque eu vi que essa pessoa também estava trabalhando lá dentro, foi um outro coronel que tinha lá dentro, e eu tirei meu chapéu porque eu vi ele trabalhando de fato pela instituição, mas eu não acompanhei tanto, só o que eu vi, não é? Quem sou eu para julgar? Pelo amor de Deus, não sou nada, não é? Eu só sou uma formiguinha nesse planeta, estou fazendo só a minha parte, mas eu acredito que mais pessoas vão cair ali, porque se é para ser feito justiça, sabe, para que a coisa realmente ande, eu acredito que mais pessoas vão cair. Porque... Que caiam os ruins para os bons poderem ascender e prevalecer, né, para poder mudar essa situação.
Eu costumo dizer assim, Matheus, dentro do profissionalismo, a gente não divide de bons e maus, não é? Que todo mundo dentro de si tem o lado bom e o lado mau. Eu julgo assim como capacitado, profissional, ético, correto, Sim, sim, entendeu? eu me refiro Dessa à forma. questão de pessoas que fazem um trabalho ruim e um trabalho bom, né? Existe. Exatamente, né? É o trabalho devido e o trabalho indevido. Então, eu acredito que a nossa missão é colocar isso a público. Graças a Deus, o nosso presidente ouviu, não é? E fazer com que pessoas certas desenvolvam esse trabalho. Porque eu não concluí meu trabalho dentro da Escola Nacional de Ciro. Quando eu promovi a revitalização, primeiro eu encontrei os problemas. Aí dei uma reorganizada. Muita coisa ainda tem que ser feita para a escola abrir as portas, receber a população, comer a maçã do amor, ver os grandes espetáculos, formar pessoas realmente técnicas em circo. Não é porque se ali é a Escola Nacional de Circo, você tem que formar circense, abrir espaço para crianças, porque dentro do circo, para ter o volante, né, tem que ter o leve. E é da infância que você traz o leve, até formar pessoas. Não pode botar já a pessoa burra velha lá, quando já está quase se aposentando do circo. Então, muita coisa tem que ser modificada ali dentro. Entendeu? Eu falo desse meu jeitão, assim, que eu sou gaúcha, né? De família de interior e tudo, e eu nunca vou mudar minhas origens, eu tenho orgulho das minhas origens, né? Mas é o jeito da palhaça também, que fala com um sorriso no rosto e querendo ver todo mundo feliz. Eu sinto muito que as coisas tenham andado para esse lado, porque eu alertei muito que o caminho estava errado, entendeu? Eu sinto muito por todos, mas a gente agora tem que pensar na cultura, no Brasil, nas famílias, entendeu, Matheus? É nisso que a gente tem que pensar. E não criar Verdade. exércitos de ideologia, e sim cultura e reculturar um país, reconstruir, né, uma civilização que está muito sofrida. Só esse Covid, eu enfrentei aquilo lá com doença, pandemia mundial, coisa que nunca nenhum coordenador fez dentro da Escola Nacional de Circo. Jogaram os alunos contra mim, sabe? Pessoas usando o nome da família circense famosa para jogar alunos contra mim. Essa pessoa sabe quem é, porque me representou até em Ministério Público com calúnia, dizendo que eu não era a profissional que eu sou de fato. E eu pago de fato e sou a profissional que eu sou. Entendeu? Então, com licença, acordem para a vida, né? Vamos fazer o correto, que é a nossa missão, né? Eu posso morrer feliz hoje sabendo que eu estou cumprindo a minha missão, entendeu? E se Deus me der mais, eu estou pronta, estou preparada. E todo mundo, você não tem medo? Eu disse, não, não tenho. Não tenha medo, porque se é Deus que rege a minha vida, eu vou ter medo de quê? Não tenho medo de nada. Ele é o meu protetor, entendeu? Você pode ter certeza que, apesar desse obstáculo, desse novo desafio que você vai ter que enfrentar, tendo que enfrentar agora, novas portas vão se abrir. Talvez não Em agora, nome de talvez não amanhã, mas novas portas vão se abrir, talvez para que você possa fazer esse trabalho de excelência em patamares mais altos ainda, dar voos maiores ainda. Você pode ter certeza que esses obstáculos vêm para testar a gente. Em determinado Exato. momento, as coisas vão melhorar. Você pode ter certeza disso. E eu tenho fé, eu acredito no seu trabalho. Eu acho que essa missão que você falou, na mudança da cultura, que você sente que tem que fazer isso, está só começando. Está só começando. Então, Eu acredito que é um pontapé inicial aqui. É uma sementinha que a gente está plantando, entendeu? sim, Quem tem essa intenção é uma sementinha nossa, entendeu? E em nome de Jesus que se abram portas, porque as contas estão batendo ali. E DAS, tu sabe que é exonerado sem direitos, né? A gente não ganha, não recebe direitos. E eu tenho plano de saúde, medicamentos, que eu estou tomando muitos medicamentos para me refazer de tudo que eu passei ali. Ali eu fui ameaçada em portão por policial, se dizendo ser do BOP. Ali eu foi tiro
na janela da sala, carro passando. Ali foi gente me xingando e foi de tudo, sabe? Então, eu sofri muito ali dentro. Mas não desisti. Eu não saí porque foi eu que quis sair, não. Tá? Eu saí porque me exoneraram. Essa é a verdade. E ainda estou lutando pela escola e pela comunidade artística e circense. E vou lutar a vida toda. É minha missão, entendeu? É Olha, parabéns. reculturar. Eu não tenho mais nada. Eu fiquei aqui agora sem palavras. Eu tinha alguma coisa, eu fiquei sem palavras. Olha, parabéns por esse enfrentamento. Tá? Eu estou aqui na torcida por você. Eu queria saber se você quer dar algum recadinho final antes da gente fechar a live, deixar alguma mensagem. Tá? Pode ficar à vontade, o tempo que você precisar. Eu quero sim, primeiro, agradecer a Deus, porque estou viva, passei por isso tudo, que não é fácil para o emocional de um ser humano, e eu estou viva. Quero agradecer a minha família, não é? Que eu amo, aos meus amigos, aqui o povo fala, que são artistas também, que são bolsonaristas também, que são pessoas de pé, que quando eu estou na liderança, quando eu não sou servidora, eles, eles seguem, e quando eu estou como servidora, eles são os líderes e eles seguem a missão. É uma semente que foi plantada que não morreu está com eles. E o povo tem voz, não é que o povo fala, porque a gente escuta o povo. E eu acho assim que a gente tem que sim mapear toda a cultura nacional, as necessidades dos artistas e da população, o que a população necessita para ser refeita, né? Quero agradecer a todos os que eu vi uma manifestação grande de pessoas que seguem o Dante Mantovani, que admiro o trabalho dele, estou até com isso tudo acabando desenvolvendo uma amizade. Quero agradecer aos PQDs, a turma do Exército, a Brigada Militar, que eu acho que a gente não tem que atacar a Brigada Militar, porque eles arriscam vidas por nós, é um outro segmento muito sofrido. Os meus amigos da política, deputados, que eu não vou citar nomes, cada um sabe quem é. Quero agradecer ao meu presidente por essa missão quase que impossível, mas que para Deus nada é impossível, e ele é um escolhido de Deus, e que ele ouviu, e que eu acredito que essa missão vai ser, vai ser bem resolvida, assim, com a mão dele ali também, com a mão de Deus sobre ele. E a cultura vai fazer as pazes com o governo, com o presidente, porque a cultura não pode morrer. E é o que alegra, né? O brasileiro tão triste e que também forma personalidades e também emprega, né? Nós somos uma profissão tão valorizada quanto qualquer outra profissão e não posso esquecer de ninguém. Olha, quero agradecer todos os colaboradores de segurança, o pessoal da higienização, que eu não trabalhei ali, sem eles eu não conseguiria, sabe? Os brigadistas, os porteiros da ENC, foram pessoas incríveis. Alguns servidores da própria Funarte, que são, assim, realmente servidores do país. E aqueles que não são, que cada um sabe quem é, que com isso comece a ser, que acorde, né? Agradeço muito pela oportunidade e peço desculpas, né, de ter colocado dessa forma o Brasil. Agradeço a todo o povo brasileiro que viralizou o vídeo, que colaborou para que o Brasil soubesse do que está acontecendo e sinto muito, né, por isso tudo. Por mim, a situação seria diferente em todos os segmentos. Porque eu falo com coração de criança, sabe, Matheus? Todo palhaço tem um coração de criança. Eu não sou só gestora, poetisa, artista, palhaça. Eu sou mãe, eu sou cidadã. E eu quero mais Matheus no mundo, sabe? Eu quero E eu mais... quero mais Luciana no mundo. A gente vai conseguir, Matheus. Eu creio nisso. O Brasil é escolhido por Deus. Nós vamos Amém. conseguir, meu. Vamos sim. Amém. Bom, Deus obrigado abençoe.
Obrigado pela tua participação. Foi muito fundamental ouvir essas coisas de você. No que eu puder ajudar, como estamos aqui nessa live agora, vou deixar aqui para o pessoal compartilhar depois. Vou levar algumas coisas para o meio em que eu trabalho também, não for possível ajudar. Espero te encontrar em breve nas próximas manifestações aí, quando for possível. Estarei, quando der, em Copacabana. Agora eu estou tomando conta aqui da minha cidade, né? Agora eu estou tomando conta de Niterói, ajudando a organizar aqui. Mas quando der para ir para o Rio... Niterói tenho muitos amigos, apoio bastante também. Aqui é bom também, aqui é bom. Então, assim, quando der para ir para o Rio, a gente se encontra, pode conversar mais sobre isso e continuar nessa luta firme pelo nosso Brasil. Então, ainda não segue a Luciana, quem me segue aqui ainda não segue ela, entra aqui em cima nesse nomezinho que está aqui, clica, vai aparecer o meu nome e o nome dela. Tá? Aí quem não me seguir também, segue aqui o meu perfil, segue o perfil dela, porque nós precisamos ajudar pessoas de direita, pessoas patriotas, pessoas que levantam essa bandeira do Brasil com muito orgulho. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Amarela. Um dia as nossas hereditariedades vão ter muito orgulho disso. Entendeu? É isso aí. Verdade. Então, vou encerrar por aqui, tá? A gente se fala. Vem cá, Francisco. Francisco é que o povo fala, porque a velhinha aqui não estava sabendo direito no Instagram, mas o Francisco me deu com vergonha. Ele não quer aparecer, não? Mas tá é bom, um abraço para ele. Arte gráfica. E lembrando, pessoal, aí que amanhã eu também vou acabar vou fazer uma outra live com um rapaz que foi preso por defender o comércio. Não sei se você ouviu falar da história do Eduardo Cornélio. Ele é lá de São Paulo e enfrentou até o fim. Falou, não, vão fechar meu comércio, eu vou ficar aqui, vou ficar de portas abertas. Foi preso, chegou assim a ficar atrás das grades por alguns dias. E amanhã vou estar recebendo alguns relatos deles que também vão ser muito importantes. Tá? Então, para quem estiver aí, assista amanhã também. Tá? E sigam a Luciana, que ela, porra, é top. Tá? É isso aí. É muito importante não infringirem, né, a nossa Constituição, né, o artigo 5º, né, está sendo totalmente infringido aí nessa situação do comércio. Né? Então, é isso aí. Nós vamos lutar contra o lockdown. Eu sei que você também está nessa luta. Tá? Obrigado, Luciana. A gente se fala. Beijão, fica com Deus.